meus amores! Sejam todos bem-vindos para começarmos mais uma aula de Geografia. E na aula de Geografia nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que a tia tem certeza que não é novo para vocês, mas vale muito a pena a gente rever. Hoje nós vamos conversar sobre a vegetação. E por ser um assunto bem longo, nós vamos dividir essa aula em duas, tá bom? Hoje nós vamos introduzir falando o que é a vegetação e vamos ver as 4 primeiras que o nosso livro traz, tá certo? Então pegue seu livro, pegue um lápis, se precisar faça suas anotações e vamos lá! A vegetação é o conjunto de plantas de uma região, certo? É o conjunto de plantas de uma região. Ou seja, a vegetação não é a mesma em todos os lugares. Ela vai se alterando conforme o clima e o solo de onde ela está se desenvolvendo. Interessante saber que a vegetação ela é independente da ação humana, ou seja, ela não precisa da ação humana para nada. O processo dela nascer, crescer, se desenvolver acontece de forma natural. Até para essa vegetação se expandir, o processo é natural. Ela vai se expandir, se espalhar com a ajuda dos agentes dispersores de sementes. Você já ouviu falar o que é o agente dispersores de sementes? Não? Os agentes dispersores de semente são aqueles meios que garantem que as sementes vão se espalhar, garantindo assim a sua existência, né? A sua ida a lugares longe da planta mãe, garantindo aí a sua maior distribuição pela floresta ou mata. Não é que quando a gente fala em vegetação, a gente tem que lembrar que os maiores exemplos são matas e florestas, que são lá onde o ser humano não consegue intervir e a vegetação nasce independente deles. Os principais dispersores de sementes que a gente conhece é o vento, a água e os animais. Mas de que forma, tia, que esses 3 agentes naturais atuam na dispersão das sementes? Vamos lá, começando pelo vento. Saibam, gente, que existem sementes que de tão leves elas podem ser transportadas pelo vento como se fosse poeira, sabiam? E nisso o vento auxilia jogando para bem longe várias sementes e possibilitando que essas sementes se desenvolvam em lugares diferentes. Um exemplo disso são as orquídeas e os dentes de leão. Quem já viu aí um dente de leão voando por aí? Eu já vi. A água. A água é geralmente responsável por transportar as sementes das plantas que vão se desenvolver próximas a rios e lagos. Como, tia? As sementes caem na água ou são levadas para a água com a ajuda do vento e a correnteza da água leva ela e joga para longe, também possibilitando que essa semente venha nascer em outros solos diferentes. E um exemplo de semente que é capaz de boiar em cima da água e ser transportada facilmente é o coco da baia. E os animais? De que forma os animais vão ajudar neste processo? Muito simples. Os animais consomem o fruto e jogam as sementes em lugares diferentes. E outra, os animais, muitos deles conseguem comer todo o fruto, inclusive a semente. E é através das fezes desses animais que não ficam parados num só lugar,
É através das fezes que as sementes ainda intactas, elas podem vir a germinar e nascer aí lindas plantinhas. Como exemplo desses animais, a gente pode citar o tucano, o morcego, o veado, a cutia, enfim, muitos animais contribuem para este processo de dispersão de sementes. E ainda, gente, tem aquelas plantas que não servem de alimento, mas que elas grudam no pelo ou nas pernas dos animais e assim elas acabam pegando carona e essas sementes acabam de alguma forma sendo transportadas para lugares diferentes. Um exemplo dessa planta que pega carona nos animais e na gente também é o carrapicho. Quem de vocês aí já encontraram um carrapicho desse na roupa de vocês? A tia Raíla já, ó, muitas vezes. E assim a gente consegue conceituar o que é a vegetação e o seu processo natural de dispersão das sementes. É interessante que a gente saiba que existem muitos tipos de vegetação, muitos mesmo. E o nosso país é um país rico, porque a diversidade de vegetação aqui é grandiosa. E como a tia falou, nós vamos hoje conversar sobre as 4 primeiras que o nosso livro traz. A primeira é Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária. É a mais explorada em madeiras e encontrada ao sul do Brasil. O clima nessa região é subtropical e possui uma mata aberta onde se encontra os pinheiros do Pará. Mata Atlântica, também conhecida como Floresta Atlântica, é uma floresta tropical formada principalmente por árvores que crescem próximas uma das outras. Ela começa no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Então, ela possui aí uma extensa e larga faixa na costa brasileira. Ela foi muito sacrificada desde a ocupação dos portugueses no Brasil. Contudo, ainda existem algumas áreas nessa floresta que tem matas reservadas e pode lá se observar plantas ornamentais de várias espécies. Além de ser também um habitat natural de vários animais silvestres. O clima lá é tropical. A Caatinga. A Caatinga, ela está no sertão do Nordeste. O clima dela é semiárido, ou seja, altas temperaturas, pouca chuva e um clima extremamente seco. A Caatinga é formada por plantas grossas, espinhosas e outras rasteiras, com galhos secos e poucas folhas. Algumas plantas típicas da Caatinga, nós temos aí a palma, mandacaru e uma variedade imensa de cactos. Cerrado. O cerrado possui uma vegetação que ocorre em áreas de clima tropical, que são clima quente e com pouca umidade, principalmente nos planaltos do Brasil Central. É formado por árvores de pequeno ou médio porte, que cresce com troncos retorcidos e cascas grossas. As árvores lá crescem distantes uma das outras e seu tronco retorcido é uma característica forte e presente ali. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer os outros tipos de vegetação, certo? Então, aguarde!
Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não, assista o vídeo mais uma vez, que vale muito a pena. E o mais importante, como a tia sempre diz, é a aprendizagem de vocês. Tá certo? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijinho, beijinho.